tipos de espíritos que se aproximam das pessoas. Esse é um tema, tá? Tem aproximação por afinidade, tá? E aí vai correr um monte de coisa. Você está fazendo uma determinada coisa, o espírito não estava com você, mas ele se aproxima porque aquilo que você estava fazendo, para ele é interessante. Aí vai conter as questões positivas e as questões negativas. Mentor, um exemplo. Está fazendo uma coisa, eu vou falar. Tem aproximação por curiosidade, ele não tem afinidade com o que você faz, mas ele é curioso. Isso pode acontecer até certo ponto com o mentor e com o espírito geral. Você passa no lugar, o cara acha estranho, gosta da sua energia e segue você. Está sozinho e vai. Tá? E pode aproximação por obsessão, onde existe a afinidade, pode tornar-se obsessão, tá? Na posterior. Mas aquele cara se aproxima de você por cara de algum motivo, para puxar sua energia especificamente, com a intenção, esse caso só seria negativo, ou com o processo do passado, tal. Mas como que eles se ligam na gente? Que tipos de são esses? Por que que isso acontece? É exatamente como aqui, irmão. Como aqui, nós somos assim. Nós nos organizamos. Nós somos uma tribo aqui. Geveanos. Somos nós, uma tribo. Nós nos reunimos aqui, quase que diariamente, para conversar, bater papo, discutir, pensar, direcionar as questões espirituais que nós estudamos tanto, de uma forma relativamente equilibrada. Equilibrado nós não somos. Nós somos tudo meio doido. Mas pelo menos nós somos uns doidos que tentam não ser. Tentamos não ser. E grupos saem, grupos por afinidade. Tem nos tipos de conversas que vão ter ali, vai ter espíritos que vão se aproximar por aquilo. Tem pessoas que se aproximam por causa de um padrão, sei lá, uma igreja, um centro espírita, um show, ideias, um centro de pesquisa, um hospital, um trabalho, o que está acontecendo, uma biblioteca, um médico psicografando, um inventor em algum lugar do mundo, ele vai se aproximar. Pensamentos de todas as origens, desejos também. Nós sabemos que o ser humano, uma das grandes dificuldades desse planeta, dessa passagem, são as ilusões, os desejos, o que nos prendem, né? Os sentimentos todos, os apegos que correspondem a só coisas que pertencem à Terra, que você não leva com você. Então, essas coisas que ficam aqui costumam prender os espíritos, porque como elas não podem ser levadas, eles ficam presos, o que faz sentido. E tem aqueles que estudam, aproximam espíritos que gostam Aliás, você já percebeu que eu, por exemplo, me sinto bem, a Carita também, em livrarias. Já percebeu que em livraria tem uma característica energética interessante? Tem a aproximação por egrégora, que não é o assunto de hoje, mas é importante falar. Você está no lugar, cara, eu só gosto de entrar e passear. A egrégora de quantidade de informação que tem, a sensação que passa uma livraria, os livros, é o melhor lugar do shopping, inclusive. De longe. É melhor, livraria é melhor que loja esotérica, para você ter ideia. Porque ali tem todo tipo de pensamento, de direção. Quem vai para ali normalmente está buscando um assunto, dificilmente alguém vai para ali para sofrer. Vai pesquisar, vai pensar, vai analisar, vai sentar, vai criar e seres que trabalham com isso entram nesses lugares também. Espíritos acompanham para incentivar. Então, você tem uma direção bem intensa na livraria, são lugares com boas energias, tá? Tem todo tipo de espírito, interação com ele, essa interação é muito maior do que a gente imagina. Eu posso dizer que tem gente que é acompanhada por espíritos 24 horas, nem dorme sozinho. Como é que você sabe isso? Porque eu já vi. Viu onde? Em mim mesmo. Saulo, não é esquizofrenia? Talvez. Mas eu estou tentando entender isto. Espíritos, e eu comecei a trabalhar para movimentar, porque Saulo é por afinidade, obsessão, curiosidade. Então tinha uma das três coisas, com certeza. Com certeza. Ou as três juntas. Com certeza. Então, quando o espírito cola em você, tem alguma coisa acontecendo. Está acontecendo. Tem 24 horas, cara, tem gente que dorme e acorda com o espírito. É claro que é um espírito desequilibrado, porque você não vai entender, por exemplo, um mentor ficando perto de você. É compreensível. Uma pessoa tem o que fazer. Aliás, que interessante.
é que uma pessoa pode ter mais de um tipo de espírito que a segue, inclusive antagônicos, de origem boa ou ruim. Exemplo, você é um cara que gosta de meditar, você é um cara que vai para o centro de Umbanda, você é um cara que vai lá para o centro do IPPB do Wagner Boy, você é um cara que vai lá no centro espírita, você é um cara que tal, mas você também fuma. Ah, mas fumar é errado? Não, fumar não. Vê que interessante. Qual o problema do cigarro? Não é o cigarro em si, também, mas é o que ele fez no corpo de muitas pessoas que aqui passaram, o vício que ele causa, porque você fica preso nele, não consegue sair, as pessoas que morreram por causa dele, e o retorno dessas pessoas para continuarem fumando, porque não saem ter essa satisfação ao saírem daqui. Então você pode, na hora que você vai para o centro, na hora que você vai fazer um trabalho, um projeto, tá com um mentor do seu lado. Na hora que você chega em casa que vai fumar, o mentor se afasta e o encosto se aproxima de você. Então você pode. Por quê? Porque é assim que é. É uma afinidade. Você tem as duas afinidades em você. Se você faz uma coisa, você tem afinidade com ela. E depende da intensidade do que você faz, eu quero deixar claro. Tem coisas, meu pai, que se você fuma uma carteira por dia, é impossível não existir um espírito perto de você. Impossível. Impossível, eu vou repetir. Se você faz. Por quê? Porque isso caracteriza a possibilidade de vício, quer dizer, é vício, mas de um espírito viciado que ficou, e não são poucos, beirando a esfera, porque aqueles desejos e sensações pertencem ao plano terrestre e não ao plano espiritual. O plano espiritual tem até coisa melhor. Mas aqui tem coisa específica, até coisa pior também, mas aqui é específico. As coisas daqui são daqui. Se você sai daqui com uma vontade, não tem o que fazer. Não tem, é impossível, eu explico por quê. Porque é uma energia que está sobrando. E são muitos seres que ficam, não são poucos. Por bebida, por droga, por vícios de cigarro, por sexo e tudo mais. Não são poucos. Se você senta o fim de semana, por exemplo, se você fuma um cigarro uma vez por semana, o espírito não encosta em você. Você fumou um cigarro por dia, um só, não encosta, porque para ele você não caracteriza magnetização, densidade áurica para que ele faça e não supre as necessidades de um viciado. É como uma pessoa que precisa tomar cachaça todo dia. Morreu assim, tomava corote todos os dias. Cachaça, vinho, uísque, tudo que tiver álcool ele tomava. Você senta fim de semana, abre seu vinhozinho, tal, toma sua cerveja, uma fim de semana, uma, duas e para. Você não tem como um espírito encostar em você. Não esse. Ele pode tentar potencializar, mas não, ele não tem. A necessidade dele é de uma pessoa em desarmonia. Ele pode levar essa pessoa a desarmonia. Por isso que eu estou falando, existem conexões que não tem o que fazer, é até lógico. Eu não acredito nisso, eu vou lhe mostrar como é verdade. Com pensamento simples. Se a vida continua, meu velho, e ela continua, mas vamos pagar na condição. Se a vida continua, você ou a pessoa viciada, você acha que sai o vício dela na hora que ela chega lá? Ah, sai sim, porque o vício estava conectado ao corpo. Balela. É psique, e o corpo astral é uma cópia do corpo físico, orgânico. Uma célula aqui, uma célula lá. Pode ter uma diferença ou outra aqui a colar, mas é igual. Ele tenta copiar, pode até ter melhorado lá pode estar pior, inclusive. Como o corpo astral tem maior intensidade, a situação de vício, como é mais psíquico, quer dizer, a área mental é mais forte, pode estar pior lá. Então, quando você chega lá, você vai para um hospital. É assim, eu vou só para você entender como é importante. É muito importante explicar isso, para que não tenha dúvida da simplicidade dessa direção. E não é fato, é para todo mundo, não é para você só não. Não é para você, é para todas as pessoas que fazem coisas em estado de intensidade, que essa mesma ação vicia e pessoas que morrem podem ter levado isso com elas. Você chega, digamos que você seja amparado, você entra num pequeno, esses mentores te pegam, colocam no local, está tudo perdido, tira aquela parte que é a placenta energética, digamos, a parte mais, não é placenta, mas a densidade mais da encarnação, a primeira parte, arruma você e tal, você fica ali meio assim, aí você já está deitado ali na coisa, meio se sentindo mal, o que aconteceu, eu morri, não morri, você até entende, acho que eu morri. Sabe quem tem um cigarrinho aí, só umzinho? Não, aqui não pode fumar, não. E se fumar também, você não vai sentir a mesma coisa. É melhor ser, aos poucos, a gente faz um trabalho para retirando isso aos poucos, porque essa compensação, ela pertence lá, não pertence aqui.
É a mesma coisa que uma pessoa viciada em chocolate e você chegar num local e pensar, olha, o chocolate aqui não vai ter, mas a gente tem um chazinho mate aqui que é muito bom, ele é até docinho. É até mais gostoso que o chocolate e faz menos mal, mas você vai ter que se acostumar com o chá mate. Não, eu quero chocolate. Eu tô querendo chocolate. A pessoa levanta da cama, procurando um cigarrinho. Aliás, se eu estiver mentindo, me fala aqui, você conhece alguém viciado em cigarro que consegue ficar um dia sem fumar? Sem ficar agoniado? Hein? O que acontece com uma pessoa viciada em... Eu estou falando de cigarro porque é uma coisa que está aí vendendo em todo lugar, sabe? Que ficar um dia sem cigarro. Você tem possibilidade disso acontecer. A pergunta é, se tirasse de você agora, como é que você ficaria? Desesperado? Acredite no que eu estou lhe falando, creia. Não são pessoas ruins que caem. A boa parte das pessoas não são ruins. O que acontece é o seguinte, na hora que você sai do hospital de uma egrégora protegida, sem toxicidade de pensamentos plasmágenes e todo o resto, você perde a proteção do ambiente. E você vai enlouquecer fora desse lugar nas dimensões inferiores. Rapidamente. Muito rápido. Primeiro que só tem louco morando ali. Uma coisa se você está aqui, dentro da sua casa protegido, eu tiro você, bota lá de noite no centro da cidade, a gente sabe que é perigoso. O cara dentro na rua, outro vai passando, outro passa armado, outro está deitado, outro sai correndo, outro rouba um outro está se drogando. É um lugar meio estranho, diferente da sua casa, de um lugar mais protegido. Então, por isso você tem que... Por que eu estou lhe falando isso? Porque eles vão se ligar. Não tem o que fazer, é uma afinidade. Mas como é que eu me protejo? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu, Saulo, acho uma sacanagem isso. Mas é assim que é. Eu vou continuar aqui, depois a gente continua. Veja interessante que existem espíritos de todos os jeitos, até não só dessa forma extrema, que é a parte dos vícios, mas só que interessante. Você acredita em ego, em vaidade, em pessoas que se acham uma determinada... Um exemplo, se é o que eu sou engenheiro, se é o que eu sou um professor, se é o que eu sou um médico. E a pessoa não é mais ela formou, ela é aquilo que ela fez. Eu ouvia direto, eu tenho um cérebro de engenheiro. Eu sempre fiquei assim, pensando, o que é cérebro de engenheiro? Tem uma engenhoca dentro lá com caixa, tipo de relógio. As pessoas falavam isso para mim, inclusive. Você está explicando, eu ia explicar as coisas na área de TI, lá eu trabalhava na empresa que tinha engenheiros. Ele fala, Saulo, você tem que explicar de uma forma, porque eu tenho cérebro de engenheiro. Eu ficava assim, eu não falava, mas eu ficava assim, o que tem dentro do cérebro desse cara que não tem no meu? Eu preciso... Então, aí eu tentava fazer... Isso existia, e é interessante pensar que não é questão só do... Ele era engenheiro, ele não é mais o fulano que tornou-se, não. Ele é o engenheiro que também é o fulano. É interessante pensar, o que aconteceu com isso? Vou te contar uma coisa interessante. Por que eu estou falando isso? Certa vez, eu estava na minha mesa, e eu costumava sentir bastante sono. Hoje eu tomo umas medicações para não sentir sono. Muito sono. Tinha, talvez, não correria, sempre dormi tarde, talvez fosse isso. Eu estava na minha mesa, trabalhando lá, fiquei quase 15 anos trabalhando no escritório. Lá foi 11 numa empresa e 4 na outra. Aí eu baixei a cabeça assim, um pouquinho, na hora do almoço, não tinha ninguém na empresa, eu baixei a cabeça assim. Sai todo mundo para almoçar, foi todo mundo pro relógio assim, né? Deu meio-dia, levantou todo mundo de vez, parecia um robô. Aí eu baixei a cabeça e tendo aquele transe assim, levantei a cabeça. Quando eu levantei a cabeça, eu não tinha percebido de cara que eu estava fora do corpo, mas eu estava. Mas eu levantei tudo igual, né? Meio com sono assim, sem entender o que estava acontecendo. Até que eu olhei para o lado, na sala na entrada de uma sala, do meu lado esquerdo, tinham 2 espíritos. E eles estavam conversando como se fossem engenheiros. Não, porque tal, não sei o que, tal, como vai acontecer, porque a minha transmissão... Quando eles perceberam que eu... É aí que eu me liguei. Estou fora do corpo. Quando eu percebi que eles... Perceberam que eu estava vendo eles se esconderam, eu tomei um susto e saí do transe, né? É um transe. Aquele momento é um transe. Eu levantei assim, dei um susto assim. Falei, caramba, velho, tudo igual. Bem bugia, claro, o ambiente que eu estava, né? Meu corpo já olhando. E eu confirmei isso em outra experiência, porque não foi só uma. Eu fui, na hora do almoço, eu cheguei a comprar, para você ter ideia, eu parei de fazer com medo do pé de pegar fogo e eu morrer lá dentro. Eu tinha um saco de dormir que inflava, enrolava ele todinho assim, tal.
Aí inflava ele e ia dormir lá no servidor na hora do almoço. Aí ali eu acabava saindo do corpo. Aí eu levantei do corpo ali, cheguei no corredor, quem que eu vejo? Os mesmos dois espíritos na sala de engenharia, fingindo ser engenheiro, seguindo os engenheiros, velho. E era um negócio... Cara, eu nunca ouvi entender isso, eu não consigo entender isso até agora, eu não consigo. Dois espíritos que se acham e fazem reunião com os caras, velho. Fica interessante. E não são mentores, não. São seres, eu não vou dizer que moram no umbral, tá? Mas vê que interessante como a coisa é interessante. E como é complexo esse negócio de afinidade. O que eu estou falando? Que um bom engenheiro, um cara mais tranquilo, tende, ou com boa intuição, ou com ligação, tende a não ouvir tanto isso. Um engenheiro que está mais conectado a outras, talvez tenha mais afinidade. Talvez isso aconteça em todas as profissões. Espíritos desencarnam, mantém o nível de estão no umbral, mas assim, não, por algum motivo não se libertaram, vai saber por quê, e continuam fazendo aquilo que fizeram por muito tempo. Talvez eles fossem na vida que tiveram pregressa. Eu acho interessante isso, que um cara... A questão dos mentores. Como é que os mentores funcionariam na questão da afinidade? Vê que interessante. Você senta no local, sei lá, vem gravar um vídeo aqui. Você senta no local sobre espiritualidade. Você vai lá no seu centro fazer tomar um passe ou dar um passe. Você vai fazer um trabalho que é conectado a isso. Naquele momento, o mentor se aproxima. Mas vê que interessante. Se você fosse o mentor, só para você entender que interessante isso, e você precisasse ficar mais tempo perto de uma pessoa que é a sua tutelada, você é responsável por ela na encarnação. Mas essa pessoa tem momentos de estudo, momentos de espiritualidade e momentos meio loucos. Ela vai para o banheiro mesmo já acabar. Ela fica nervosa e desequilibrada no meio do trabalho. Ela sai daqui, ela está estudando, está trabalhando, vai não sei o quê. Ela está estudando, trabalhando, começa a pensar asneira. Então, o mentor tem hora que ele precisa abrir espaço para a pessoa viver de forma super compreensiva as ilusões dela. Ele não consegue ficar no lado, até por uma questão de respeito às ações que foram feitas, que estão sendo feitas ali. Então ele abre espaço. Olha, nesse momento eu saio. Daqui a pouco, quando ele voltar para esse ponto aqui, eu volto novamente para a gente continuar daqui. Você vê que interessante pensar aqui, ou não volta, ou não vou voltar tantas vezes, vou voltar uma vez por semana, uma vez por dia, porque sei que a intensidade das desarmonias estão muito altas. Então você tem uma tendência àquilo que você faz de você aproximar todo tipo de espírito ou afastá-los. O mentor nunca vai desistir de você, mas em algum momento, ou vários, não é só o seu mentor não, tá? Porque você pode estar fazendo um projeto que é interessante para outros espíritos. De forma, estou falando positiva, bem que interessante, que como nós podemos até ter uma presença, eles saírem rapidamente, a mesma coisa com o seu encosto. E quando você está com encosto, lá, o tempo da hora que você para de beber, para de fumar, passa de pensar asneira, para de ver pornô, o encosto sai do lado e você fala, vou fazer agora, eu vou meditar. O encosto vaza. Você consegue ter... Porque isso acontece, velho. Isso acontece. Esses somos nós somos múltiplos. Temos várias faces. Nós não temos só uma. Aí tem aquela que te mostra aqui. Mas somos complexos. Tá? Então se o encosto abre espaço, agora o corno foi meditar. Deixa o corno lá, o mano em pé merrum, daqui a pouco eu pego ele e dou uma encarcada de novo nele. Assim, dessa forma. Assim que funciona. Que interessante. Vamos embasar isso tudo que a gente está falando aqui. Tá? Que a gente pode ter diferentes tipos de espíritos, o mesmo espírito ficar por determinado passo e sair depois. Porque não é interessante para ele ficar ali. Nem consegue. O cara vai para o centro espírita, você é louco, ele vai só. Vou esperar ele voltar para a gente fumar um morrão ali junto. Okay? Ele vai lá, faz as preces dele lá, não sei o que, dá passe, é um fofo. Mas chegando aqui a gente vai fumar uma junta. É assim que é. E é assim para tudo. E eu acho uma sacanagem ser assim. Eu não gosto de que seja assim. Mas vou falar isso já. Tem vários livros que falam sobre isso, tá? No nosso lar tem uma parte que fala assim: cada espírito gravita para a esfera de sentimentos que lhe é própria. As almas se agrupam segundo as leis de afinidade, formando colônias ou locais ou energias egrégoras que predominam a tônica dos pensamentos e ações que ali estão sendo feitas, desde um ou vários.
tá? Só que quando você é um, pensa, você está fazendo uma coisa, sei lá, vai fazer um evangelho no lar, vai fazer uma prece, vai fazer uma meditação, vai fazer um trabalho, sei lá, de ir ao sancto, o que for. Naquele momento é você e um espírito que conecta você, um mentor, é mais de um, não é só você. Tem uma conexão, tem uma egrégora, no mínimo uma egrégora que conecta você a outros espíritos que também estão nela. Também a coisa é bem mais forte do que a gente imagina. Eu acho uma sacanagem. Você não pode ser humano. Eu vou falar mais já. Não pode ser livre. Não existe privacidade. Que você não tem... Você não pode ficar fazendo coisas sozinho. Não consegue. Nem coisas positivas você não consegue. Os mentores chegam para empurrar. Os mensageiros. Os espíritos que se dedicam aos auxílios dos encarnados, eles se aproximam daqueles cujas vibrações mentais também são iguais, estabelecendo uma ponte de entendimento e colaboração. São a questão dos mentores aqui também. Então, esse vídeo não é só espíritos negativos, também são os mentores. O Evangelho segundo o Espiritismo fala: os espíritos superiores simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que ficaram presos a vícios, que ainda estão. Memória de um suicida fala o seguinte: os suicidas, após passar para o lado de lá, são atraídos para regiões onde se reúnem com espíritos que cometeram o mesmo ato e também se aproximam de energias ou são aproximados de energia de pessoas que também sentem a mesma vibração enquanto no corpo. Vê que interessante isso. A Divina Comédia, tem alguns outros livros legais aqui que eu vi. Ó. As almas após a morte dirigem-se ao ciclo que corresponde aos pecados que cometeram em vida, encontrando-se com aqueles que partiram das mesmas sensações. No livro tibetano dos mortos, é só para você ver que interessante, para tentar isso que eu falei, a gente tem uma noção de como funciona. Após a morte, a consciência do falecido pode ser atraída por visões e entidades que refletem as suas predisposições na Terra. O livro de Urântia. Os seres intermediários unem-se aos mortais que compartilham seus interesses e níveis de compreensão, facilitando assim a comunicação entre material e espiritual, de acordo com a sua afinidade. O livro dos mortos do Antigo Egito. Você vê que não é só espírito, não é todo lado. No além, as almas encontram deuses e espíritos que refletem suas ações em vida, sendo julgadas e guiadas conforme suas virtudes e pecados. Mesma coisa, só está mudando um pouquinho o termo ali, uma forma de elaborar o texto. O Bardo Todol. No estado intermediário, a mente projeta divindades pacíficas e iradas. No estado intermediário, você vai entre uma vida e outra, né? Manifestações das tendências kármicas do falecido. Anjos caídos aproximam-se dos homens que seguem caminhos de corrupção, influenciando-os a perpetuar atos ímpios. É como está no texto, tá? Trouxe o Bhagavad Gita. Almas que cultivam a virtude aproximam-se dos deuses benevolentes, enquanto aquelas, dominadas pela paixão e ignorância, ligam-se a espíritos inferiores. O Alcorão. Você vê que tem em todo lugar isso. Embasando. O Jin, como está escrito lá, pode influenciar os humanos, aproximando-se daqueles cujas ações e pensamentos ressoam suas naturezas, sejam elas boas ou más. O livro de Mormon. Os espíritos dos justos permanecem em um estado de felicidade, enquanto os iníquos são atraídos por um estado de trevas conforme escolhas terrenas. Tudo que você vai aqui tem alguém falando isso aqui que eu falei. A conexão, a sintonia, a frequência. Em todas as ligações, filosofias, ela tem um trecho que encaixa. É interessante isso. O Zohar, acho que a Carita não conhece. As almas são atraídas para esferas espirituais que correspondem à pureza ou impureza das suas ações, encontrando espíritos e pessoas afins em sua jornada. O Tao Te Ching, de Laozi. A harmonia do Tao atrai espíritos benevolentes, enquanto o afastamento do caminho natural pode atrair influências desarmoniosas. Aí vai, cara, é livro de todo jeito aqui que eu peguei. O livro de Tote. Os escribas que buscam a sabedoria atraem a presença de Tote.
o Deus da escrita e do conhecimento, que inspira suas obras e pensamentos. Vê que interessante. Não é só um, né? É uma egrégora. É como você fala, quando você se aproxima de uma determinada egrégora. Tem um monte de coisinha aqui bonitinha, tá? Que encaixa nisso tudo aqui que a gente está direcionando. O livro dos mortos do Antigo Egito, de novo aqui. No além, as almas encontram Deus e espíritos que refletem suas ações em vida, sendo julgadas e guiadas conforme as suas virtudes e pecados. Assim, vou pular aqui que são 50 livros diferentes. E eu vou trazer também aqui trechos de ações. Como que esses espíritos se comportam, como normalmente eles falam, o que eles... qual é a interação que existe com uma pessoa. Existe interação ou não existe? Você acha que eles só encostam? Cara, eles dialogam com a gente. O mentor está falando aqui. Falando. Pode estar em silêncio, como a gente fez, mas eles ecoando os seus pensamentos na minha mente. Que ele sabe que não precisa falar. A diferença é só essa. A ação de força energética é a mesma, falando ou não. A única diferença é que os espíritos mais densos acabam tendo acesso às nossas energias também, e influenciando mais fortemente. Então você vê várias coisas aqui. No Sexo e Destino, olha que interessante. Observei o espírito desencarnado aproximar-se da jovem na festa, inclinando-se sobre ele, do jovem. Tocava-lhe os ombros e falava baixinho. Isso aconteceu até em outros trechos também. Beba mais, divirta-se. E continuava. Em seguida atraiu outros espíritos desajustados que riam e testemunhavam as emanações alcoólicas ao redor numa estranha comunhão. O Nosso Lar também fala do momento de uma cirurgia espiritual, que o mentor se aproxima do médico encarnado para tentar influenciar, colocando a mão sobre a dele, enquanto o médico está fazendo uma ação, tá? Conduzindo os movimentos. A equipe espiritual ao redor emanava luz, enquanto o médico colocava as medicações e aquilo que precisava de uma forma a cuidar, quando estava ali, observando, analisando, fazendo uma cirurgia. A equipe espiritual ali do lado, não estava sozinho. Um cuidando de um lado, outro cuidando. Afinal, um procedimento, às vezes está sendo feito, um procedimento importante, que pode ou não fazer com que a pessoa fique, às vezes, na encarnação. Libertação está aqui. Viu o obsessor envolver a mente do homem no escritório. Ele repetia mentalmente, assine logo. O pensamento parecia ser do próprio homem, mas o espírito sorria, satisfeito, intensificando as ideias de vingança e desonestidade. Era em relação a uma ação, que é uma coisa que está sendo feita. Entre o céu e a terra, uma jovem mãe rezava aflita, e a mentora espiritual aproximou-se, envolvendo-se com uma luz dourada, e sussurrou-lhes palavras de esperança em seu coração. Aos poucos, a mulher serenou, acreditando que o alívio viera de sua própria fé. Você vê que bonito, que coisa? Às vezes você está ali quietinho, tal, Deus respondeu por mim, não aumentou do seu lado, fez por você. Foi Deus que mandou? Pode-se dizer que também, né? Afinal, é uma energia, né? Ela está ali, na hora que o mentor chega, ele busca energia de um mentor mais alto, vai buscando energia, quando você for ver, está vindo de algum lugar, realmente. Vê que interessante. Como nós não estamos... O que aconteceu? Ela rezou. Afinidade. Abriu o campo. Ela precisou, sei lá, a mãe estava com alguém no hospital, aconteceu alguma coisa. A ação e reação no bar, um espírito perturbado grudou-se um rapaz que fumava, sugando avidamente a fumaça que ele expelia. A entidade ria descontroladamente e incentivava que ele desse mais uma tragada. Isso vai acontecendo assim, ó, cara, eu estou falando vários casos positivos e negativos. Você vê que está o tempo todo. Você viu a capa do vídeo? Eu tentei fazer isso. A capa do vídeo foi conectado. Claro que aqui está só questões negativas, mas não necessariamente. Nem todo mundo foi para um bar aqui com forma negativa. É difícil um ambiente não estar assim, espiritualmente. Em sessões e saídas, por exemplo, tem misturas da própria dimensão, variações daquela outra dimensão, encaixando, criando a barriga no ambiente, espíritos para todos os lados, alguns mais tranquilos, outros não, uns bebendo. O que acontece? Os ambientes são vendidos, né? Então, quando você entra num lugar desse, você abre campo para ser assediado, gosta ou não. É inevitável. Acontece. Então tem pessoas sentadas, tem outras, e há uma interação, eles estão falando com essas pessoas, só que elas não percebem o diálogo. Está acontecendo o tempo todo, o tempo inteiro. E vai, claro que nem sempre o espírito está do seu lado, mas a grande chance de você estar aqui nesse bar, por exemplo, não tem ninguém do seu lado também. Está sentado sozinho, mas os caras passam do lado.
Ou as pessoas passam, tá sozinho aqui, deixa eu ver qual é a ideia desse cara, o que tá fazendo? Ah, tá bebendo, vou beber junto. E assim, nos bastidores da obsessão, durante a discussão do casal, um espírito inferior colocou-se entre os dois, projetando imagens mentais de ciúme e traição. Vê que sacanagem. Eu acho isso uma sacanagem. Eu quase não gosto de falar sobre isso. Cara, você não pode fazer quase... Às vezes eu fico bravo, velho. Eu caio a sintonia um pouco, eu sou ser humano, pelo amor de Deus, eu tenho direito a ficar nervoso, a ficar agoniado, a ficar ansioso. Tenho. Porque eu não vou conseguir ficar sempre legal. O problema é que não funciona bem assim. Tem uma certa cercada espiritual em algumas situações que fica guardando uma baixada de frequência sua. Então existe aquelas situações de, como eu falei, por afinidade, por isso, e por assédio. Tem vários assim, ó. Missionários da Luz, o mentor espiritual aproximou-se do escritor encarnado, pousando-lhe a mão sobre a cabeça, transmitia-lhe imagens inspiradoras, frases que fluíam como ondas de luz. O escritor, emocionado, começou a escrever sem dificuldade, sem entender que estava sob influência. Ele sentiu uma energia, entra nela, continua escrevendo, aquela coisa vai influenciada como se fosse um... Cara, é interessante. É interessante saber, você sabe como funciona a intuição, a presença da intuição, a psicografia por intuição, não só a psicografia, o ato de você pensar, você sabe como que ele faz? Assim, você está... Isso acontece de toda forma, mas o mentor faz assim, você está quietinho aqui, ele joga como se fosse uma água, um fluido sobre você, que é o passe que ele dá, e cobre você, é como se ele pegasse você e colocasse dentro de um ovo. E naquela sensação, ele projeta dentro dessa água uma sensação de conexão que ele quer que você entre. Ali ele consegue transmitir o seu pensamento, transmitir a sensação que quer que você sinta, as irradiações que ele quer que você veja. Então você entra na frequência do mentor por causa disso. Só que não é só ele que está ali, tem várias misturas que acontecem. Então assim que funciona. Memória do suicida também está aqui, tá? No hospital espiritual, vi médicos socorristas inclinarem-se sobre a paciente encarnada. Eles tocavam-lhe o peito, irradiando luz suave, aliviando sua dor física, inspirando os enfermeiros e médicos a acharem a medicação e os diagnósticos corretos. Tem um monte aqui, cara. Até em sala de aula. Consolador, em um momento, fala aqui, em uma sala de aula, um espírito protetor envolvia a professora, transmitindo-lhe calmas e boas ideias enquanto falava. Os alunos mais sensíveis perceberam algo diferente, a energia, não sabe o que é, mas sentiam-se tocados pelas palavras. Outros não, porque existe um processo espiritual acontecendo na sala de aula também. Interessante, né? Ali dentro tem espíritos influenciados, crianças, né? Ou alunos, adolescentes, ou sei lá, pessoas, e outros nem tanto. Então aquilo está tudo envolvendo ali. Às vezes não tem espírito ali dentro, mas tem assim como a pessoa chega ali nutrida ou não, ela também chega energeticamente bem ou não, de acordo com o que acontece fora da escola, fora da aula. Então, o professor é um ser quase que... Quem está na linha de frente se lasca todo. É muita energia que se perde. Porque você está todo mundo te olhando ali. Você está na frente daqueles seres. E é uma coisa que acontece sempre. Então, há uma movimentação energética muito grande, é muito importante que aquela pessoa às vezes esteja bem intuída, que a direção seja legal, que ela consiga, de forma sensata, tocar com a comunicação correta aqueles seres que estão ali na frente. Que às vezes é dali que eles vão ter uma direção na vida, porque nem sempre eles encontram isso em casa. Nem sempre. Por que pareça, a missão do professor é mais do que somente educar, é quase um mentor espiritual, porque ele vai tirar dali a criança, às vezes, a influência de até ser ou não, até querer ser a profissão que está ali. Tem professor que é tão bom que você quer ser professor também. Ele consegue fazer isso com você. Eu falei a você que, eu vou falar isso, eu vi 3 médicos só até agora, foram 3, porque só a partir do ciclo clínico, que é o 5º período, eu estou no 4º agora, que nós conseguimos acessar os médicos. Eu vi 3 médicos, os 3 não me incentivaram, os 3 me deixaram desmotivados. Eu não quero ser o que eles são. Eles não são ruins, tá? Não é isso, mas eles não carregam luz no que eles fazem. Você não vê os olhos deles brilhando.
E quando tem algumas coisas que eu não vou falar para não ficar mais claro. Mas tem gente que encosta em você, que você começa a ver a ação dela, você é bem sutil nisso, e ela lhe inspira, que você fala, cara, eu nunca tinha pensado em fazer isso, mas essa pessoa faz isso de uma forma tão legal que eu acho que eu quero fazer isso. Você começa a sentir o poder que a pessoa tem de passar isso para você. Então, e por isso que eu acho que o professor, não só a exempla presença, ela faz com que você inspire outras pessoas naturalmente. E eu sempre disse a vocês uma coisa importante, tá? O bom exemplo sempre inspira mais do que o ruim. Um exemplo ruim acaba sendo copiado, mas na hora que você não tem mais nada, ninguém vai lembrar do exemplo ruim. Vai lembrar do bom exemplo. Vai falar, cara, tem aquela pessoa lá que fez aquela coisa, talvez aquele dia, lá 10 anos atrás, ele vai lembrar de você. É ali que ele vai se inspirar. Então é muito importante a boa ação. Marco, obrigado, tá? Durante o encontro entre o casal, um espírito de luz aproximou-se, envolvendo-se em vibrações de afeto. Você pensou que ia falar de assédio, né? Vê como bonitinho. Afeto sincero e harmonia, suavizando os sentimentos de mágoa e ciúme que tinham passados por ele, conduzindo-nos a uma reconciliação amorosa. Vê a ação dos mentores sobre, às vezes, uma bagunça que acontece por vários motivos. Só de estar encarnado aqui já não é fácil. Renúncia, também de Francisco Cândido Xavier. Alcione postou-se ao lado da amiga encarnada, inspirando-lhe palavras certas para o discurso. Sentia-se como uma força suave e carinhosa soprasse frases diretamente do seu coração. Os mensageiros, na sala de parto, espíritos médicos e socorristas, posicionaram-se ao redor do parturiente, a pessoa que estava sustentando as energias vitais, enquanto a criança nascia sob as bênçãos de luminosas e cânticos suaves. Olha que bonitinho. A espiritualidade ali no meio, movimentando, fazendo com que a chegada fosse legal, que a energia fosse boa, que funcionasse corretamente. Até faz sentido que a entrada na encarnação seja protegida. Assim como o desencarne, ele tem uma certa proteção. Quase todas as pessoas conseguem, na hora do desencarne, ter uma ação médica. Só não acontece quando o processo é muito denso, a ponto de não ter condição nenhuma pela quantidade de situação que aconteceu. Mas quase todos são. O que vai acontecer é que, após o primeiro amparo, o espírito está em estado de perturbação e não consegue continuar mentalmente, ao ser levado para um local meio que intermediário, não consegue. Ele continua em estado de loucura. Agoniado, cadê meu amor, cadê não sei o que, meu dinheiro, tal. Cara, eu vi isto. Eu vi e eu não tinha a informação que eu tenho hoje, que é pouca também, mas não tinha. Eu estava no ônibus, viajando com a banda. Você sabe, música, tal, fama, sucesso, música do carnaval, banda do carnaval. Então, a banda era o auge do momento. Era assim, não tinha uma banda em 1999 mais famosa que o Bom Balanço ali em Salvador. Foi a música do carnaval, foi a banda Revelação do Carnaval. A banda também. Então ele estava no auge, estava em cima, assim. Eu era só o compositor e tecladista. Minha música ainda ia começar, não tinha nada, não tinha nem carro nessa época. Mas algumas pessoas ali ganhavam muito dinheiro, os donos da banda. Fazia 30 shows por mês. Naquela época, sei lá, 20, 30 mil reais por show. Naquela época era muito dinheiro. Há 20 anos atrás. Então, aí eu saí do corpo, né? No ônibus. No corredor do ônibus, eu levantei flutuando. Quando eu olho para trás, tinha um cara, velho, do bolso dele, caiu um maço, apareceu muito dinheiro. Começava a cair, só que ele não conseguia segurar, ele estava preso numa sensação de proteção. Sabe quando você quer esconder os seus bens? Qual a primeira coisa que você faz se você tem muito dinheiro? Uma pessoa tem. Onde é que eu vou esconder? Né? Debaixo do colchão, em algum lugar, botar no banco, sei lá, como é que eu vou passar perigo de ser assaltado, alguém pegar? Essa era a preocupação do cara. Então caía e ele fazia assim, botava dentro da blusa, dentro da calça, dentro do bolso e continuava caindo. Eu falei para ele, cara, isso não existe. Eu falei para essa pessoa, isso aí não existe, larga isso aí. Você é maluco, rapaz, você tá caindo aqui, velho. Eu não consegui despertar o cara. Imagina um cara desse, desencarnado. O que acontece com ele? Ele vai para trás, ou vai atrás do próprio dinheiro, ou vai viver desesperado. Não se desvincula, meu velho. Rapaz,
Não é tão simples. É muito difícil fazer uma pessoa desvincular. Eu repito que eu acho um saco a gente não poder fazer nada. Um saco. Não tem privacidade. Você não pode fazer nada que os caras te pegam. Eu acho um saco. Mas eu vou te dar uma explicação que para mim funciona na minha mente. Como é que funciona isso? Por que isso funciona? É o seu corpo. Se você parar para pensar, vou usar seu corpo como exemplo. Você vê que interessante. É uma coisa complexa. Quando a pessoa fica brava, o médico aqui pode me corrigir, tá? Estou em aprendizado. Entra em estado de raiva e estresse intenso, tá? Isso acontece uma reação entre o seu sistema endócrino, tá? E todo o processo. Tá? Primeira coisa, você tem, olha que isso vai acontecer entre 5 e 10 segundos. Às vezes até mais rápido, é assim. Segundo, a ativação do eixo hipotálamo, você não consegue adrenal, você não consegue controlar. O hipotálamo, pequena região do cérebro, ativado pela amígdala, que pega a informação, que joga a cascata emocional, libera a CRM, que é o hormônio, vai para a hipófise anterior, que libera a CTH, hormônio adrenocorticotrófico, que vai para as glândulas suprarrenais, que vão liberar a noradrenalina e dali vai liberar cortisol, que chega a ação do seu corpo, aí você tem os neurotransmissores, dopamina, serotonina, norepinefrina, que vai liberar adrenalina. Isso vai acontecer assim, você não controla, só você fica nervoso, só está acontecendo. Seus músculos se alteram, seu sistema, seu coração acelera, sua respiração aumenta, suas glândulas sudoríparas aumentam, suas pupilas dilatam, isso assim, ó. Só você ter que ficar bravo. Você não tem opção, se você ficar bravo, o seu corpo acontece isso. Você sabe o tempo que demora para você liberar o cortisol do seu corpo? Numa pequena estresse, entre 24 horas e um pouquinho mais, num pequeno. Para você diluir o cortisol. Quer dizer, para você finalmente fazer seu coração bater mais calmo e você voltar a um estado de paz. Isso está acontecendo um processo energético no meio disso. Está acontecendo uma variação magnética ao seu redor, a magnética, por causa das ações hormonais, físicas, neurofuncionais. Tudo aqui. E você não consegue correr disso. Não tem o que fazer, é um absurdo isso, mas não existe você bravo sem que isso não aconteça no seu corpo. É a mesma coisa, véio. Infelizmente. Quando você muda a frequência, você fica aberto, sempre vai existir, não, mas na intensidade constante, você começa a ficar visível e interessante aos espíritos. Porque o sistema físico seu joga as sensações exatas que esses caras sentiam enquanto estavam no corpo. Quando você bebe, existe uma reação, uma parte do cérebro que vai, outra altera, tal. O seu corpo inteiro se transforma quando você traga, o seu pulmão traz uma sensação única. Vem dos alvéolos, vem da traqueia, vem de tudo, está acontecendo ali. Uma sensação única que sai de você, só o corpo físico faz isso. Quimicamente. Energeticamente, o padrão de energia que sai, só sai dali. Então o cara vai se aproximar, é inevitável. É triste isso, mas é inevitável, não tem o que fazer. Eu vou dizer a você, é chato isso, mas é assim que é. E não existe privacidade nesse aspecto. O seu corpo não lhe dá privacidade. Mudou, ele muda junto. Alterou, ele altera junto. É assim que funciona.